Oi, gente, hoje eu vim trazer livros que vão aumentar seu repertório sociocultural e vão mudar a forma que vocês veem o mundo, tenho certeza disso. Claro que tudo isso pautado, né, na minha experiência individual. Eu sou Jo, eu sou professora de literatura e redação, sou mestra em estudos literários e doutoranda em literatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia, e as minhas escolhas eu tentei ser não óbvia, mas algumas vezes os clássicos eles contam algo, né? E aqui não tem livro literário apenas, inclusive tem mais livro de não ficção do que livros ficcionais, beleza? Vamos ao primeiro da nossa lista. O primeiro da nossa lista é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Esse livro aqui muda vidas e faz com que a gente perceba o Brasil de um jeito mais completo e complexo. Uma dica que eu gosto sempre de dar para a gente olhar livros de não ficção, que muitas vezes podem ser percebidos como mais difíceis, enfim, porque não há narrativa linear, né? Não há aquela estrutura literária que a gente é acostumado, é prestar atenção ao índice, né? Ao sumário. Olha só. Por quê? Porque eles dizem muito da organização, do pensamento do autor, né? No caso aqui do Darcy Ribeiro. E esse livro aqui é dividido em 6 partes. A gente tem um novo mundo, que é, assim, mágica essa parte. Mágico não de bom, mas no sentido de transformação de como a gente compreende o mundo que a gente está e principalmente o país que a gente está. Tem uma carta aqui, Papa, que ele dá, como é que eu posso dizer? O aval, né, aos colonizadores para fazerem o processo colonial, onde quer que eles buscassem. Então, olha só, deixa eu ver se eu acho aqui para contar para vocês. Gente, essa parte me mudou, assim, como pessoa, por isso que está nas minhas sugestões. Aqui, na página 32, tem. É o que se lê na bula Romanos Pontífices, de 8 de janeiro de 1454, do Papa Nicolau V. Aí tem um texto, né? E eu vou fazer um destaque. Por isso, nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar a quaisquer sarracenos e pagãos inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria e dos seus descendentes. Tudo declaramos pertencer de direito e perpétuum aos mesmos, Dom Afonso e seus sucessores e ao infante. Se alguém, indivíduo ou coletividade, infringir essas determinações, seja excomungado. Povo brasileiro, Darcy Ribeiro. Como eu disse, explica muito sobre o que é o Brasil, sobre como funciona o Brasil, quais são as nossas origens, processo de estupro de mulheres negras e indígenas, né, como parte do branqueamento. É um livro que fala sobre os povos europeus no Brasil, os povos negros raptados do continente africano e depois afro-brasileiros, e os povos originários, né, os indígenas. Livrão, muda vidas, assim, prometo. Se você já leu, conta essa experiência. Agora vamos para a ficção, que não é bem ficção assim, mas é ficção. E este é Uma Montanha. Esse aqui, gente, não tem nem 300 páginas. É mais complicado de ler porque é uma narrativa, né? Não é ficcional. Talvez se você não tiver um hábito, né, pode ser mais difícil, mas não é tão grande assim. Já esse aqui é. Esse é Uma Montanha que a gente precisa subir e que vale muito a pena. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Livrão, um dos melhores livros da minha vida, assim. A gente acompanha a trajetória da Canindé, que é a mãe do Luiz Gama, né? É uma figura que é fictícia, apesar de ter existido nessa a Luísa. O que a Ana Maria Gonçalves faz? Ela pega várias mulheres fortes, heroínas da nossa história, mulheres negras heroínas, escravizadas, e conta a história dessas mulheres a partir da Canindé. E aí a gente acompanha desde o nascimento dela e de sua irmã gêmea, o sequestro, né, que os portugueses fazem, a trajetória dela aqui, ela tendo o Luiz Gama e tudo que acontece na vida do Luiz Gama, e a separação da vida dela, e no final, né, a gente acompanha esse final. E assim, gente, tem Você Antes e Você Depois de Um Defeito de Cor. Não só um desafio literário por ser grande, né, mas um desafio como brasileiro, você vai olhar para sua família de outro jeito, né, vai entender quem você é. Se você vai a Salvador, você vai para Salvador,
olhando Salvador de outra maneira, tem os espaços aqui bem detalhados, né, você vai ao Pelourinho, tem cada lugar, enfim, Livrão tem você antes e você depois, fica aí a sugestão. Outra pedrada, que também é não ficção, Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Isso aqui, gente, é livro, assim, de pedrada também, todo marcado, tem que estudar assim, livro todo marcado, pode ter dó não. E, mais uma vez, é um livro que a gente pode conhecê-lo, muito bem pelo sumário, né. E aí, você pode dar uma olhada em cada artigo e em determinado dia você vai ler um artigo. Primeiro, o legado da escravidão, parâmetros para uma nova condição da mulher. Então, aqui, por exemplo, a discussão de gênero relacionada à raça, principalmente no contexto de mulheres negras escravizadas. Aqui, claro, o recorte da Angela Davis é nos Estados Unidos, mas, assim, super aplicável ao contexto de colonização brasileira também. Mais uma vez, tem você antes e você depois desse livro aqui, Mulheres, Raça e Classe, Angela Davis. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas é livrão também. Pierre Bourdieu e o Passeron com a reprodução, elementos para a teoria do sistema de ensino, né? Você nunca mais vai ver o mundo do mesmo jeito depois que Bourdieu parte sua vida. Não tem como. Então, aqui são os pais, né, basicamente da pós-modernidade e de discutir as bases das verdades do nosso mundo e como a educação e como a escola e as outras instituições que funcionam também como escola, não só a escola tradicional, como essas instituições constroem verdades, constroem nossas opiniões e que muitas vezes a gente passa adiante. Por exemplo, é aqui que tem a ideia de violência simbólica, né, de como a gente passa adiante verdades que foram, no fim das contas, inseridas pelo sistema de ensino e não há alternativa, né, não há saída, independente do tipo de sociedade que você esteja inserido, a cultura, os espaços de poder, as instituições de ensino, as instituições que passam o conhecimento adquirido daquela sociedade adiante, essas instituições vão produzir os sujeitos daquela sociedade. E esses sujeitos vão reproduzir tais verdades. Livrão. Para finalizar, um que eu terminei recentemente, Imagens da Branquitude e a Presença da Ausência, da Lilia Schwartz. Aqui a gente tem a história do Brasil, né, basicamente, contada a partir de quadros e a partir da análise da ausência de sujeitos, da ausência de alguns brasileiros. E o que é que essa ausência nos conta, né? Por isso, Imagens da Branquitude. Gente, assim, discutir racialidade para falar de Brasil é essencial. Então, em resumo, vamos lá. Imagens da Branquitude, de Lilia Schwartz. A Reprodução, do Pierre Bourdieu e do Passeron. Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. E Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. É isso, gente. As minhas sugestões. Espero que vocês curtam. Se inscrevam, deixem o like e é isso. Depois vocês me contem o que é que vocês querem ver mais aqui. Tchau!